Fala galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área para a gente falar a respeito do fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ou melhor dizendo, o fim, porque nem campeão brasileiro do primeiro turno a gente tem ainda, né? O campeão simbólico, vamos dizer assim, já que ainda faltam 7 jogos para esse primeiro turno acabar em definitivo, mas a rodada de fim de semana, que foi até terça no caso, com 5 partidas, encerrou assim as 19 rodadas do campeonato, lembrando que com 7 jogos a menos, né? 7 jogos para ser disputado. E vamos falar também o que a gente espera dessas 20 equipes, né? Quem são aí os candidatos aos títulos de fato brasileiro, os que vão brigar talvez por um G4, vão brigar talvez pela pré-Libertadores, para não cair, né, no rebaixamento. A Chapecoense, que pelo jeito já foi, né? E analisar aí o que pode ser esse segundo turno do Brasileirão, que já começa hoje, nesse sábado, com 4 partidas. Bora falar então desse primeiro turno, que ainda não tem o campeão simbólico, pelo seguinte motivo. O Atlético Mineiro tem 40 pontos, ele precisa vencer esse jogo adiado contra o Grêmio para poder ser o campeão simbólico do primeiro turno. Por quê? Porque o Flamengo tem 3 jogos a menos. Com esses 3 jogos a menos, o Flamengo poderia chegar aos mesmos 41 pontos e aí igualar o Atlético Mineiro em pontos, vamos supor que o Atlético Mineiro empate com o Grêmio, e passaria em número de vitórias. Lembrando que o Atlético Mineiro tem esse jogo a menos contra o Grêmio, e o Flamengo tem 3 jogos a menos, que são contra o Grêmio fora de casa, contra o Atlético Paranaense fora de casa, e contra o Atlético Goianiense jogando em casa. Para o Atlético é secar o Flamengo perca pelo menos um ponto nessas partidas, é um empate, já dá o título simbólico para o Galo. Então, para você ver o tanto que jogos atrasados implicam no resultado do campeonato, né? O primeiro turno acabou? Acabou. Mas ainda faltam 7 partidas. É sobre isso que eu vou comentar. Quais são essas 7 partidas que faltam para encerrar esse primeiro turno do Brasileirão, né? Lembrando que 5 dessas partidas são do primeiro turno, são da última rodada, aliás, da 19ª rodada, devido que vários jogadores foram convocados para eliminatórias, devido aquele problema todo com a Inglaterra lá, e aí a CBF, de forma justa, decidiu adiar para não prejudicar as equipes, né? Então vamos lá, 5 partidas que foram adiadas desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, dessa 19ª rodada, foram São Paulo e América Mineiro, Ceará e Palmeiras, Flamengo e Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Grêmio, e Internacional e RB Bragantino. Lembrando que também temos jogos adiados entre Grêmio e Flamengo, jogo lá da segunda rodada, que aliás ia ser disputado o primeiro jogo do primeiro do que do primeiro, para você ter uma noção. E também Atlético Paranaense e Flamengo. Então são 7 jogos faltando para aí sim completar esse primeiro turno. Lembrando que Atlético Mineiro e Flamengo são as únicas 2 equipes que podem brigar pelo título simbólico do primeiro turno. Vai acontecer que nem ano passado, né? O São Paulo teve vários jogos atrasados no primeiro turno, disputou os jogos depois e acabou sendo campeão simbólico do primeiro turno, a mesma coisa do Flamengo. O que a gente pode projetar, o que a gente analisa desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro e o que deve ser o caminho para o segundo turno? Na análise aqui do canal Mais 10, uma análise pessoal minha, lógico que o Max tem a dele também, mas em relação à briga por título, rebaixamento, acho que ele deve concordar um pouco comigo. Primeiro, em relação à questão do campeão brasileiro. Eu acho que o título do Brasileirão desse ano de 2021 não deve sair da mão de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Por terem os melhores elencos, por terem os melhores times, esses 3 devem brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo por ter jogos a menos e pode, consequentemente, chegar na briga contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras porque sempre é uma equipe muito forte e o Atlético Mineiro porque investiu muito. É um time muito forte. Então acho que esses 3 times vão brigar pelo título brasileiro e eu acho que hoje eu colocaria o Flamengo com uma leve favoritismo para cima do Atlético pela questão do que o Flamengo vem apresentando, pelo melhor futebol, pelos resultados. Então acho que hoje o Flamengo é o grande favorito para levar o Brasileirão, mas uma diferença mínima para o Atlético. Eu apostaria em Flamengo, Atlético e por último Palmeiras. Acho que esses 3 vão ser os 3 primeiros e o título não sai da mão desses 3. Vamos aguardar. Já em relação à questão da briga pelo G4, galera, a briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro é uma briga muito emocionante, né? Porque a gente tem diversas equipes que têm condição de chegar no G4 e tem as sensações. E é disso que eu vou falar agora. Quais são as sensações do Campeonato Brasileiro no momento? Quais são as equipes que fizeram um primeiro turno maravilhoso e merecem aplausos? Que são as sensações, os grandes times que estão surpreendendo? Na minha opinião,
a sensação do Brasileirão nesse primeiro turno é o Fortaleza. Faz uma campanha muito boa. Tudo bem que nas últimas rodadas veio tropeçando, vem de empates, derrotas e tudo mais, mas o Borracha faz um trabalho excelente na equipe do Fortaleza. Então eu coloco o Fortaleza ali como a grande sensação do Campeonato Brasileiro. E acho que se o Fortaleza continuar com a mesma pegada, tem uma boa chance de brigar por uma vaga na Libertadores. Pelo menos na pré-Libertadores, é o que eu penso. Depois temos a equipe do RB Bragantino, que tem um investimento muito alto. A gente não pode dizer que falta dinheiro pro RB Bragantino disputar o campeonato, né, o Red Bull Bragantino. Mas a questão é que é um time muito jovem. Ele aposta em bastante molecada para conseguir dinheiro, vendeu o Claudinho. E mesmo assim faz uma campanha muito boa. É um time que também, na minha opinião, vai brigar sim. Talvez é por uma vaga direta na Libertadores ou quem sabe até por um G6. Faz uma campanha muito bacana o RB Bragantino. Coloca ali ao lado do Fortaleza. O Fortaleza um pouco mais por uma questão de ser do Nordeste, ter menos investimento. Ter quase a mesma base do time que quase caiu ano passado com uma grande sensação. Mas eu não posso dizer que o RB Bragantino também esteja no mesmo caminho. Então, palmas para esses dois. Galera, em relação à briga pelo G6 de modo geral, né, até mesmo pelo G4, a gente pode colocar equipes como o Corinthians, que se reforçou muito bem. Acho que se o Corinthians tiver um melhor desempenho em casa... Porque o que atrapalha o Corinthians é o ponto que ele perde em casa. Fora de casa, o Corinthians é muito forte. É uma das melhores campanhas fora de casa. Então acho que o Corinthians pode brigar por esse tal desse G6. O Fluminense com o Marcão, que até hoje eu não entendo por que o Marcão foi trocado pelo Roger. Se o Roger teve tão pouco tempo de trabalho, né, levou um time às quartas de finais de Libertadores. Não que o trabalho do Roger tenha sido ruim. Mas por que então não deixou o Marcão, que já conhece o clube, já fazer uma boa campanha com o clube? Com o Marcão, acho que o Fluminense ganha bastante força. Não sei se vai lutar pelo GC até o final, mas acho que é uma boa possibilidade, porque dá essa possibilidade no Campeonato Brasileiro, até porque se tiver um campeão da Libertadores que tá ali em cima, vai abrir mais uma vaga, e isso é uma coisa importante. O Atlético Paranaense, que vive uma crise, precisa abrir o olho para não correr o risco de no final do campeonato tá lutando talvez contra o rebaixamento, não por uma pré-Libertadores. Já não tem mais o treinador, vai buscar um outro treinador agora, o Atlético Paranaense. Em relação ao São Paulo, acho que o São Paulo também tem uma equipe muito forte para brigar pela vaga no G6 e no tal, não no G4, que talvez esteja um pouco longe, mas no G6 acho que o São Paulo sim vai depender muito do que o São Paulo vai buscar na Copa do Brasil. Acho que se o São Paulo passar de fase contra o Fortaleza, vai se dedicar totalmente à Copa do Brasil, que é um título inédito para o clube, e aí talvez o Brasileirão fique um pouco de lado, como o Crespo mesmo fez até com a Libertadores em relação ao Campeonato Paulista. Então acho que o São Paulo também é um forte concorrente. E fala em relação às surpresas do campeonato, né? Tem times que fazem campanhas acima do esperado, que é o caso de Atlético Goianiense, Cuiabá e Juventude. Na minha opinião, Cuiabá e Juventude iam lutar pelo rebaixamento, estariam lá nas últimas posições, mas fazem campeonatos muito honrosos, conseguem resultados muito bons, bateram de frente contra times grandes do campeonato. O Cuiabá ganhou do Palmeiras na casa do Palmeiras, bateu o Santos. O Juventude arrancou empate contra o São Paulo, jogou melhor contra o Corinthians nessa última rodada. Então acho que Juventude e Cuiabá fazem campeonatos muito legais e devem brigar ali no meio da tabela. Tudo bem que a pontuação deles é 45 pontos, acho que o objetivo deles é esse, mas eles já alcançaram a metade disso. Então acho que o campeonato deles é um campeonato muito legal. Em relação às outras equipes, né, que o Atlético Goianiense faz um campeonato dentro da normalidade, faz um bom campeonato, a questão da turnação é a mesma do Corinthians, talvez faça uma campanha muito irregular dentro de casa. Fora de casa consegue bons resultados, acho que é a quarta melhor equipe fora de casa no Brasileirão, mas precisa pontuar mais em casa se quiser brigar por algo mais alto, talvez uma Sul-Americana e nem pensar em rebaixamento. Falando sobre as equipes que estão um pouco abaixo ali, o Ceará precisa dar uma reagida. O Ceará faz um primeiro turno muito irregular, até por isso que o Guto Ferreira foi mandado embora. E agora é a vez de Thiago Nunes começar um trabalho lá com o Ceará. Vamos ver o que esse Ceará vai entregar sem o Guto Ferreira, que era a cara do Ceará, basicamente. O Internacional, para mim, é uma incógnita. Não sei como que o Internacional vai fazer o Campeonato Brasileiro, se vai lutar por um G6, se vai ficar no meio da tabela, se ainda corre risco de rebaixamento. É um time muito irregular na mão do Aguirre. Então me causa uma certa dúvida qual vai ser a posição do Internacional, o que o Internacional busca nesse segundo turno. O São Paulo eu disse que acho que vai brigar pelo G6. O Santos precisa abrir o olho. Falando do Santos agora, o Santos que agora é dirigido pelo Carille, né? O Carille vai estrear contra o Bahia hoje. Também precisa ficar atento. É um time que tem um elenco fraco, né? A gente não pode falar que o elenco do Santos é um time fraco. O time pode ser de regular, talvez bom, mas não vem apresentando um bom futebol. Então o Santos precisa acordar, porque senão pode entrar numa zona de abaixamento no segundo turno e pode complicar as coisas pro Peixe.
precisa arrumar esse sistema defensivo e ter um cara especialista nisso, porque o cara ele faz esse sistema defensivo de muitos sortes. Vamos ver o que esse Santos vai brigar. Eu acho que o Santos não briga por G6, acho que não é o campeonato do Santos. O campeonato do Santos é não ser rebaixado. Infelizmente, falar para o torcedor santista é complicado, mas o Santos precisa pensar em permanecer na Série A e alcançar os 45 pontos. Outras duas equipes que precisam abrir o olho nesse campeonato é Bahia e América. Eles precisam ficar atentos, que não a segunda divisão tá logo ali. São times que conseguem resultados importantes, mas depois tropeçam muito seguidamente, perdem jogos que você poderia ganhar algum ponto, mas perdem. Bahia agora com treinador estrangeiro, América com Wagner Mancini. Precisam também melhorar seu desempenho, senão vão para a segunda divisão. Então tem que ficar ligado nisso aí para Bahia e América Mineiro. E fechando, galera, eu acho que a Chapecoense pode ser a time que a gente vai falar que já foi, né? A Chapecoense talvez seja a primeira equipe rebaixada da Série B do Campeonato Brasileiro, faltando 19 rodadas. Se nenhum milagre aconteceu, que seria algo histórico, a Chapecoense já foi. A Chapecoense tem a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, é o pior time, ganhou uma partida sequer no primeiro turno, e vai com passos largos para poder bater o recorde do América do Rio Grande do Norte, com a pior equipe do Campeonato Brasileiro de todos os tempos na era dos pontos corridos. Algo muito triste, né? Você imaginar a Chape nessa situação, né? Vai fazer o quê? E o Sport, com todos os problemas que tem que abrir o olho, viu? Porque pra mim o Sport é o segundo que tá indo por ladeira abaixo e tem muita possibilidade de ser rebaixado. Então, Sport, vamos acordar, que ainda dá tempo, que senão a segunda divisão, ó, é logo ali. Então, Sport, vamos lá. E a maior decepção do campeonato não podia ser outra, o Grêmio. O Grêmio é a maior decepção do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Eu acho que o Grêmio traz um primeiro turno horrível, horroroso. Não é aquele Grêmio que a gente já tá acostumado a ver, que briga, que luta e tal. O Filipão não conseguiu ainda ajeitar esse time. O Michael foi embora, tá com jogadores da base lá. Muitos medalhões o Grêmio tem. Então, pra mim, a maior decepção do Campeonato Brasileiro chama-se Grêmio. E espero que o Grêmio consiga sair dessa situação. E precisa sair dessa situação. Vai entrar no segundo turno na zona do rebaixamento. Tudo bem, tem 2 jogos a menos, tanto faz. Mais 19 partidas no segundo turno. Mas precisa acordar, Grêmio. Não vai nessa ideia que time grande não cai de novo. O Grêmio já caiu 2 vezes. Precisa melhorar. O Grêmio é a maior decepção do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, hoje em dia, após esse primeiro turno. E tomei receoso. Acho que o Grêmio tem que acordar, porque senão vai brigar de fato para não cair para a segunda divisão. Galera, rapidinho aqui, passar os jogos que vão abrir esse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Antes que o vídeo fique muito longo, ele já está muito longo. Teremos hoje a América e Atlético Paranaense às 16 horas. Às 17 horas, Juventude e Cuiabá, jogo das duas equipes que fazem ótimo campeonato, dentro das limitações, é claro. Às 19 horas, RB Bragantino e Chapecoense. Às 21 horas, estreia do Carille, um jogo que vale 6 pontos, hein? Santos e Bahia, duas equipes que vão brigar talvez pela luta contra o rebaixamento. Grêmio e Ceará, outro jogo também que é muito importante pro Grêmio, no domingo às 11 horas da manhã. O jogo da rodada, Palmeiras e Flamengo. Isso mesmo, Palmeiras e Flamengo. Jogo de 2 postulantes, a briga pelo título domingo às 16 horas. Fortaleza e Atlético Mineiro, também às 16 horas domingo. Jogão, hein, galera? Flamengo e Atlético. Fortaleza e Atlético Mineiro. 18h15, Atlético Goianiense e Corinthians. O Atlético Goianiense que é muito mal em casa e o Corinthians que é muito bom em casa, muito bom fora de casa, mas que vem com uma certa freguesia, né? O Atlético Goianiense não perde pro Corinthians já faz um tempinho, se eu não estiver enganado. Teremos às 20h30 Fluminense e São Paulo, grande clássico do futebol brasileiro. E na segunda-feira, Esporte Internacional. No domingão, eu e Maximilian vamos estar analisando os jogos da rodada, dessa primeira rodada do segundo turno, a 20ª rodada. E você já sabe, se inscrevam no canal Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Um abraço e até a próxima. Deixe seu comentário, seus likes. E se inscreva, a gente precisa alcançar muitos 1000 inscritos e também as 4.000 horas. Um abraço, até a próxima. Valeu!